Você quer viver uma nova vida? Você quer viver o novo de Deus? Você precisa nascer de novo. O novo de Deus é uma realidade para mim e para a sua vida. Já está pronto no mundo espiritual. Nós precisamos tomar posse hoje. E o Senhor te trouxe aqui para te alertar. Ei, vira a página. Viva o presente, porque eu tenho um futuro extraordinário para você. Tem área da sua vida que, se você não tiver coragem para se posicionar, você não vai viver o novo de Deus. O novo de Deus é algo que todos nós desejamos viver. Todos nós sonhamos com grandes mudanças, grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. No entanto, nem sempre estamos dispostos a pagar o preço para vivermos o novo de Deus. Querem um exemplo? Eu, quando assumi a igreja aqui, 2 meses depois que eu tinha assumido a igreja, que eu tinha decidido viver esse grande desafio, eu recebi uma carta um belo dia. Pastor, qual era o conteúdo dessa carta? O que estava escrito nessa carta? Essa carta era uma carta de despejo. Porque nós estávamos lá onde é o Rio Sul, Mercado Rio Sul hoje, e nós recebemos uma carta de despejo, porque o dono do mercado disse, olha, eu comprei esse espaço e vocês vão precisar sair daqui. Em 2 meses, eu preciso desse espaço pronto para eu poder assumir e fazer uma grande obra aqui, porque eu vou derrubar a igreja. Você imagina para um jovem pastor que chega numa igreja em que tem um problema muito grande, uma igreja que não tinha dinheiro para nada, uma igreja que tinha pouca gente para poder ajudar para fazer a obra, e em 2 meses recebeu uma carta de despejo. Eu confesso a vocês que eu tive 2 pensamentos com isso. O primeiro pensamento foi, isso é ataque do inferno. Porque eu não sei você, mas muitas vezes que as coisas ruins acontecem com a gente, quando os desafios aparecem, a gente começa a achar que é batalha espiritual. O diabo está me enfrentando, o diabo quer me derrubar. Isso é espiritual. Muitos de nós pensamos isso. E eu pensei também naquele dia. Mas depois eu fiquei pensando melhor e eu tive uma segunda percepção. Um segundo pensamento. Qual foi o segundo pensamento? Eu estou pagando por algum pecado que eu cometi lá atrás. O Senhor está me punindo, porque lá atrás, quando eu não tinha encontrado a Cristo, eu tinha uma vida terrível e fora dos propósitos de Deus. Então, eu posso estar sofrendo agora uma punição. Já repararam quanto eu tenho falado sobre isso aqui? Tem muita gente que fica trazendo o fardo do passado para o presente, achando que Deus é um Deus que pune o tempo todo. Que é um Deus que fica pegando o que a gente fez de errado antes da cruz e fica apresentando num telão para que a gente nunca se esqueça que nós somos pecadores e merecemos o inferno. Deus não precisa disso, porque Deus apresentou para a gente Jesus e Ele é suficiente. Ele não precisa mostrar os nossos pecados, porque Ele matou o seu próprio Filho pelo meu e pelo seu pecado. Mas de verdade eu pensava isso. Porque a verdade, queridos, é que a gente nunca vê as adversidades da vida como honra de Deus. A gente nunca consegue enxergar as tempestades da vida como cuidado de Deus com a gente. A gente nunca consegue ver os problemas da vida como uma promoção de Deus para a gente. Por quê? Porque a adversidade dói, gera medo na gente, gera mal-estar, gera desconforto, e ninguém quer sentir isso. A verdade é essa. Se dependesse da minha vontade, sabe qual era a verdade? A gente estaria até hoje no mesmo espaço. Mesmo tendo tantos problemas lá, talvez eu nunca me movimentaria daquele lugar. Por quê? Porque nós somos assim. O novo de Deus, ele dói. O novo de Deus é um desafio muito grande. Tem muita gente que fala, ai, eu não vejo a hora de viver o novo de Deus. Se Deus não te prepara antes, você não consegue suportar o novo dele na sua vida. E aí Deus nos trouxe para cá, para um espaço que não tinha nada, mas Ele fez tudo. E Ele mais uma vez mostra que não tem a ver com o que a gente pensa ou sente, tem a ver com os planos dele que nunca serão frustrados. Deus tinha planos muito melhores do que o que eu tinha. Por isso Ele nos moveu, nos sustentou e nos surpreendeu. E o novo dele, antes, era apenas desejo. Agora é realidade, porque Ele continua fazendo.
Talvez você entrou por essas portas hoje e você tem visto os problemas da sua vida como punição de Deus, como tormento por causa do pecado que você cometeu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe aqui para te alertar para algo que talvez você não tenha entendido. Muitas vezes as adversidades, os tormentos, os desafios da vida é a preparação de Deus para te entregar o novo dele. Talvez o novo de Deus esteja muito perto de você. E a palavra de Deus para você é: não desista, porque eu estou preparando algo grandioso para a sua vida. Por isso eu tenho hoje como tema o novo de Deus. Quem aqui quer viver o novo de Deus a partir de hoje? Amém? Hoje, eu não vou pregar de forma expositiva como de costume. Eu vou pregar um sermão temático porque eu quero trabalhar esse tema, o novo de Deus. E por isso eu vou falar sobre alguns versículos. Olha a foto. Consegue enxergar a foto? Esse aqui sou eu na minha primeira visita nesse espaço. Eu estava ali mais ou menos onde está o Samuel. Levanta a mão aí, Samuel. Eu estava nessa posição aí mais ou menos. Eu estava mexendo no celular, eu estava de máscara porque estávamos na pandemia. Ou seja, o mundo não sabia o que aconteceria. Mas eu sabia que o Senhor tinha grandes coisas para fazer. E eu estava aqui nesse lugar que não tinha nada e Deus fez tudo. O novo de Deus chegou na nossa vida. Amém? Pastor, o que eu preciso fazer hoje para experimentar o novo de Deus na minha vida também? 3 afirmações que eu quero compartilhar com vocês. Para experimentar o novo de Deus, primeiro, para experimentar o novo de Deus é necessária a decisão de viver uma nova vida. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa decidir viver uma nova vida, uma nova história para você. Qual o texto que nos dá embasamento para isso? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O apóstolo Paulo está tratando aqui com os coríntios algo muito importante. Ele falou: se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova pessoa. Porque existe o antes e o depois de Cristo. Até no calendário é assim. Na nossa vida não é diferente. Você era uma pessoa antes de Cristo, mas você é outra totalmente diferente depois de Cristo. Talvez você pense: pastor, mas eu tenho vacilado de vez em quando, eu estou parecendo aquele antigo. Mas olha só, você pode vacilar, mas você pode ter certeza que de alguma forma você é nova criatura. Porque ninguém permanece o mesmo depois de ter um encontro com Jesus. Depois da cruz, você é outra pessoa, você pode ter certeza disso. Por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas são coisas velhas, porque em Cristo nós vivemos novas todas as coisas. É o que o apóstolo Paulo está falando aos coríntios. Mas, queridos, a verdade é que se a gente quer viver o novo de Deus, nós precisamos de uma mudança interior. Sim ou não? E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que ele está falando aqui de um novo nascimento. É um novo nascimento. Pastor, como é que eu faço esse novo nascimento? Eu entro na barriga da minha mãe de novo e eu vou nascer de novo? Não. Você precisa morrer com Cristo, ser sepultado com Ele, mas você precisa ressuscitar com Ele. Por quê? A velha pessoa, as velhas manias precisam ser enterradas. E você precisa ressuscitar para uma nova vida, uma nova história. O nome disso é novo nascimento. Queridos, não é só vir na igreja. É decidir de verdade viver uma realidade espiritual. Só que a gente percebe muito bem que essa construção, ela não é de fora para dentro. Não é porque você teve um encontro com Jesus que você vai botar um terno, você vai botar uma Bíblia embaixo do braço e vai andar falando glória feito um fantoche aí. Não é isso. Porque aqueles que estão em Cristo, o trabalho na vida deles é de dentro para fora. Você, porque está sendo curado, liberto, transformado, você está sendo moldado, lapidado, aí você começa a demonstrar em ações que de fato você é uma nova criatura.
Não é colocar uma roupa, não é falar o crentez, não é ficar todo domingo na igreja, não tem a ver com isso, tem a ver com o nosso interior. Tem a ver com o tratamento de Deus dentro da gente. Agora, você quer viver uma nova vida? Você quer viver o novo de Deus? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa se despedir do velho. O problema é que muitas vezes nós insistimos em carregar aquilo que não tem mais propósito. A gente pega as coisas do passado e fica levando para o futuro aquilo que não tem mais propósito. Ei, Deus manda te dizer essa noite, comece a abandonar aquilo que Ele já mandou você abandonar. Senão o novo de Deus, você vai até ver na vida do seu vizinho, na vida do seu líder de célula, na vida do pastor, na vida do meu amigo. Deus fez novo na vida dele. Não! Deus quer fazer na sua vida, na sua vida, na sua vida. Toma posse do novo de Deus. Mas existe um problema. É que a gente não vive o novo porque a gente vive carregando o velho. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria muito viver um casamento melhor do que eu estou vivendo, mas qualquer problema que você tem, você fica se lembrando de namorados antigos. Como é que é isso? Você não pode ter uma discussão em casa. Casal discute sim ou não? Tem problema. São duas pessoas diferentes demais. Foram criadas em casa diferentes, com manias diferentes, comiam coisas diferentes. Tem tudo para dar errado, só dá certo por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Tem tudo para dar errado, mas dá certo. Eu estou 22 anos com a minha cruz. Deu certo. Não é fácil. Mas qual o problema? O problema é que qualquer situação, a gente fica tentando voltar no passado, dizendo, aquele meu namorado me tratava como uma rainha. Miserável, por que tu não casou com ele então? Tu escolheu o barrigudinho, agora agarra com o barrigudinho. Seja feliz com ele. A gente precisa abandonar o que é velho no passado. Aí tem gente que fala assim, eu lembro que a minha vida no mundo, eu tinha muita grana, pastor. A minha vida era abundante. Você quer voltar para lá, voltar a roubar, a fazer coisa errada? Você quer voltar para esse mundo? Você fazia um monte de coisa errada, aí você tinha a abundância do diabo na sua vida. Aí agora você tem a escassez do diabo na sua vida, a abundância do Senhor, mas você quer voltar para lá? Queridos, chegou a hora da gente virar a página. Nós precisamos nascer de novo. O novo de Deus é uma realidade para mim e para a sua vida. Já está pronto no mundo espiritual. Nós precisamos tomar posse hoje. E o Senhor te trouxe aqui para te alertar. Ei, vira a página. Viva o presente, porque eu tenho um futuro extraordinário para você. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. O novo de Deus é tão desafiador que às vezes faz com que homens livres desejem se tornar escravos novamente. Vocês lembram do povo do Egito? O Senhor arrancou aqueles miseráveis de lá. O Senhor estava entregando maná para eles de forma miraculosa. Chegou um momento que eles, esse negócio de maná, não aguento maná, comida sem graça. Ai, que saudade das cebolas, dos alhos porões. Ai, que saudade do Egito. Era melhor de ter ficado lá, Moisés. Você tirou a gente de lá para matar a gente aqui agora, Moisés. Não tem graça que você fez, cara. Vamos nos reunir aqui, vamos largar esse Moisés, vamos voltar para lá. O povo fazia isso, pastor. Esse povo não presta, pastor. Eles faziam isso, faziam e continuam fazendo até os dias de hoje. Porque Deus já te tirou de lugares inóspitos, terríveis, horrendos. Mas você de vez em quando tem vontade de voltar para lá. Por que será isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar com esse pensamento, o novo de Deus não é uma realidade para você. Mude o seu pensamento. Mude o seu mindset. Está na hora da gente virar a página. Da gente decidir de verdade viver o novo de Deus. Pare de querer ser escravo, você é livre. O sangue de Jesus te livrou de toda escravidão.
Entenda hoje que o novo de Deus é uma realidade para você. E o que você está passando hoje é processo. É Deus te preparando. É Deus te amadurecendo. É Deus deixando tudo no esquema para você tomar posse e não sofrer, porque o novo de Deus é um grande desafio para mim e para você. Mas a gente sustenta, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu acredito nisso que Ele disse. Mas em segundo lugar, o que fazer para experimentar o novo de Deus? Para viver o novo de Deus é necessário coragem. Coragem. Pastor, como assim? Então quer dizer que se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso ter coragem? Precisa. Precisa ter coragem. Qual o texto que embasa a gente nisso? Deuteronômio 31, 7 e 8. E vai dizer assim: então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel: seja forte pois você irá com este povo para a terra que o Senhor prometeu a dar aos seus antepassados. E você a repartirá entre eles como herança. Olha isso, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Moisés foi o maior líder que o povo poderia ter. Só que a liderança dele estava chegando ao fim. E por conta disso ele precisava de um substituto. Queridos, eu fico imaginando quando ele foi convocar Josué. Falou: Josué, tem uma notícia para você, cara. O novo de Deus chegou na sua vida. Eu fico imaginando Josué, o frio na barriga. Eu fico imaginando o desespero de Josué ao receber essa notícia. Porque a responsabilidade é muito grande. Conduzir o povo para um lugar onde Deus tinha prometido na época dos seus antepassados. Ou seja, vai acontecer? Claro que vai. Mas dá medo? Claro que dá. Mas a gente não tem dúvidas que aconteceria. Eu fico imaginando como que Josué se portou nesse momento. A Bíblia não diz. Mas eu fico imaginando que ele ficou desesperado com isso. Até porque ele olhava e via o perrengue que Moisés passava. Porque era um povo que reclamava de tudo. Era um povo chato. Um povo que era ingrato. Eu fiquei imaginando Josué olhando para aquele povo falando assim: meu Deus, eu vou começar a liderar esse povo? Eu estou enrolado. E aí ele deve ter pensado: eu não vou assumir isso não, cara. Esse povo é difícil demais. O desafio é grande demais. Por quê? Porque ele fazia leitura de tudo. Ele estava ali vendo Moisés o tempo todo, sofrendo, padecendo, falando com Deus, voltando, brigando com o povo. O povo fazia bezerro, ele voltava. Era um desespero a liderança de Moisés. Só que para viver o novo, queridos, de Deus, a gente precisa de coragem. E Moisés é muito claro: seja corajoso, filho. Seja forte e corajoso, o próprio Senhor irá à sua frente, não tenha medo, porque Ele vai estar com você, Ele te garante, Ele vai te entregar tudo que você precisa, porque o novo dele chegou na sua vida. Tem área da sua vida que se você não tiver coragem para se posicionar, você não vai viver o novo de Deus. Você precisa começar a dizer não para algumas coisas. Você precisa, muitas vezes, segurar a onda. Às vezes você vai precisar segurar os hormônios. Os hormônios, nossos hormônios, não são convertidos. Eles precisam de conversão. Eles precisam de jejum, de oração, de leitura da palavra. Agora, se você só ficar em Netflix, vendo filme brasileiro, vendo um monte de bobagem, os seus hormônios vão continuar endemoniados. Pode parecer brincadeirinha de criança que eu estou falando aqui, mas tem muita gente que sabe o que eu estou falando aqui. A gente quer viver o novo, mas a gente não compreende que a gente precisa ser corajoso para abrir mão de muita coisa que a gente está agarrado. Qual é a área da sua vida que você tem que ter coragem hoje para mudar? Eu lembro quando eu recebi o convite para vir para cá, para Caxias, eu estava vivendo uma paz
muito boa na sede. Eu tinha uma equipe, estava tudo funcionando. Eu estava pregando em muitos lugares, conhecendo muitas igrejas, muitos pastores. Eu tinha tudo para continuar na tranquilidade. Eu tinha tudo também para poder esperar mais um pouco, porque eu sabia que eu ia ser consagrado. O pastor José já tinha conversado comigo. Então não precisava me enfiar num lugar que estava um desafio doido. Por quê? Porque qual é a nossa visão? A gente quer sempre o melhor para a gente. Só que nem sempre aquilo que é muito bom para a gente é o que Deus separou para a gente. Fala, Deus. Às vezes a gente olha um negócio bom assim, aí você fala, é Deus, hein? É Deus não, é você que quer. Você olha um varão assim, você arrepia todo. É do Espírito. Que nada. É você. Deus quer distância dele de você, sabe por quê? Porque ele é abusado. Ele é alguém grosso. Não respeita pai e mãe. Não quer trabalhar. Dorme até meio-dia. E você está achando que é a porta de Deus. Queridos, muitas vezes, Deus vai entregar para a gente o que parece ser uma bomba. Mas Ele muda a bomba, transforma tudo para mostrar que Ele é Deus e foi Ele que abriu a porta para você. E aí, aos olhos humanos, eu não ia assumir Caxias. Mas eu lembro do dia que eu preguei para a câmera aqui, a igreja vazia, lá. E o Senhor falou para mim, eles são ovelhas sem pastor, eu estou te chamando para essa obra. Você é o pastor deles. E eu queria relutar contra aquilo. Não dá, Senhor. Não dá para mim, o negócio está muito estreito, está muito difícil. Mas o Senhor provou que Ele é o Deus que muda os cenários, Ele é o Deus que faz todas as coisas. E o que a gente precisa no meio disso tudo? Coragem. Pastor, mas vou abrir mão de um negócio que é certo todo mês, não é muito lícito, mas é certo para poder passar dificuldade? Vai, você entendeu. No início você pode até passar dificuldade, mas você vai ver que a paz que excede todo entendimento vai tomar conta da sua casa. As brechas espirituais que têm invadido, os demônios que estão invadindo sua casa, eles vão parar de invadir sua casa. E você vai ver que um lugar onde tinha trevas, agora vai habitar luz. Tudo porque você teve coragem. A gente precisa confiar. Pastor, mas não é fácil. Eu sei. Eu sei que não é fácil. É por isso que o Senhor trouxe a gente aqui para dizer, não é fácil, mas eu estou com vocês. Não é fácil, mas já preparei tudo para vocês. Josué, queridos, ele olha para aquele povo e eu fico pensando o que ele pensou. Eu fico tentando imaginar os pensamentos de Josué. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu tenho certeza que no meio daquela adversidade toda, daquela guerra interna dele, ele se lembrou que Moisés falava face a face com Deus. Ele se lembrou dos grandes feitos de Moisés, Deus usando ele poderosamente. E aí ele fez uma análise dos problemas e das bênçãos abundantes. E ele falou, meu amigo, pode ter problema, mas eu quero viver essa experiência. E ele assumiu, e a gente sabe qual foi o fim da história. Olha o que Josué viveu por conta da coragem dele. Olha os grandes feitos de Josué. Olha as batalhas vencidas. Olha o novo de Deus quando chegou na vida dele. Deu medo, mas ele teve coragem. Ei, Deus está te chamando para esse lugar hoje. O novo de Deus não é fácil, mas a gente precisa decidir com coragem, viver tudo que Ele separou para a gente. Entenda uma coisa, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, está o nome dos grandes homens do Senhor lá. Agora eu te pergunto, a vida deles foi fácil? Eles viveram uma vida fácil? Mas o nome deles está gravado lá, sabe por quê? Porque mesmo nas dificuldades, eles não desistiram e foram fortes e corajosos. Às vezes a gente quer ser lembrado,
Meu sonho era estar na galeria dos heróis da fé. E o preço? E a coragem, e a fé. E a fé. Queridos, nós precisamos entender uma coisa essa noite. Nós somos como uvas. Quanto mais esmagados, surgem os melhores vinhos. E é por isso que o Senhor muitas vezes nos amassa. Para quê? Porque Ele sabe que quanto mais amassados, pronto estaremos para poder viver o novo dEle. O novo dEle já é uma realidade. Toma posse hoje, em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, para concluir, o que fazer para experimentar o novo de Deus? Confie em Deus na prática e não apenas em discursos bonitos. Confie em Deus na prática, não apenas em discursos bonitos. Onde está isso, pastor? Qual o texto que dá embasamento para isso? Marcos 4. Marcos 4, de 35 a 41, vai dizer: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Para onde nós vamos? Para onde? Ele já disse, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é? Jesus! Até o vento e o mar lhe obedecem. Queridos, os discípulos, eles tinham uma convivência com Jesus muito grande. Tinha ou não tinha? Muito. Eles estavam com Jesus o tempo todo. Jesus fazia um milagre, eles assistiam. Jesus curava um paralítico, eles estavam vendo. Um cego começava a enxergar, eles estavam vendo. Um surdo começava a ouvir. Os demônios se submetiam. As coisas iam acontecendo. Ou seja, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Mas bastou uma adversidade, uma tempestade, um temporal, para que eles pudessem duvidar do poder de Jesus. Pastor, eles não duvidaram não, pastor. Eles foram só acordar Jesus. Queridos, se eles não duvidassem, eles iam falar: ó, em nome desse que está dormindo aqui. Está cochilando ele, hein? Mas ele é tão poderoso que agora o vento vai passar e tudo vai se acalmar, porque ele tem poder. E ele está no barco, o barco não vira porque ele está no barco. Mas eles se desesperam ao ponto de chegar e falar: Jesus, vem cá, não se importa que a gente morra, não? Não te importa que morramos? Você não está vendo o que está acontecendo? Queridos, a gente consegue perceber que muita gente tem agido assim. Tem muita gente que nos discursos, olha, tem uma fé inabalável. Bastou passar por dificuldade, queridos, é difícil. Eu não estou dizendo para você aqui que tem dificuldade que rouba a nossa alegria. Tem. Tem dificuldade que rouba a nossa paz. Tem dificuldade que faz com que a nossa fé seja dissipada. Claro que tem. Mas se a gente quer viver o novo de Deus, Deus está dizendo para a gente hoje: você precisa passar a confiar em mim na prática. Porque os seus discursos são discursos. São até muito bonitos, hein? Parabéns! Mas na prática você precisa compreender que eu sou fiel e o barco não vai virar, porque a ordem foi chegar do outro lado e já aconteceu. A grande verdade, queridos, é que muitos de nós estamos querendo entregar remédio para as pessoas que a gente ainda nunca bebeu. A gente fala de fé e às vezes eu vou na célula, ou líder de célula: miserável, você precisa ter fé.
Eu sei que Deus pode fazer você cuspir esse problema que você está. E esse diagnóstico o Senhor apaga hoje. Mas depois que passa uma dificuldade, você vê que a pessoa não tem essa fé toda. Acontece com você? Às vezes acontece comigo também. Tem domingo que eu estou pregando aqui sobre fé, e eu chego em casa, eu preciso colocar ela em prática. Porque o tempo todo nós estamos sendo testados, porque falar é muito bonito. Quem está com o microfone na mão está sendo ouvido. Mas a verdade é que o Senhor trata na gente para a gente não viver de discursos bonitos, mas viver na prática. Na prática. A gente precisa entender isso. Se a gente quer viver o novo de Deus, o Senhor está nos chamando para um nível de maturidade que se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas qual é o nosso problema? A gente quer viver o novo de Deus achando que tudo vai acontecer do nosso jeito. E não vai. E não vai. Pode acontecer o que for. A decisão que nós precisamos tomar hoje é: eu confio no meu Senhor. Eu sei quem tenho crido, porque aquele que eu confio é o guarda de Israel, é o Criador dos céus e da terra. É aquele que venceu a morte, e Ele está vivo e está sentado num trono de glória e autoridade, e vai permanecer assim pelos séculos e séculos. Será que ainda você quer viver o novo de Deus? Ou você perdeu a coragem hoje? O novo de Deus é uma realidade para a gente. Já está pronto, já está disponível. E Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: toma posse. Eu preparei para você. Se agarre no novo. Ele está pronto. Por mais que você olhe hoje e não enxergue nada, ele está pronto. Eu já fiz. O seu papel é tomar posse, é viver, porque está tudo no esquema, está tudo preparado para você testemunhar que o meu novo chegou na sua vida. Existe um louvor que fala: família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. As promessas se cumprirão. As bênçãos do Senhor te seguirão. E o que passou, passou, porque o novo de Deus já chegou na sua vida. Você crê nisso? De todo o coração, você acredita nisso? Então curve sua cabeça, eu quero orar por você.